Bom dia. Uma grande satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco. Não sei se vocês têm essa impressão, mas é muito difícil a gente passar anos fazendo pesquisa e aquilo que a gente descobre não chegar até as pessoas que vão se beneficiar com isso. Então, são essas oportunidades que nos dão essa possibilidade de estarmos aqui compartilhando um pouco com vocês. Eu me formei na Universidade Federal de São Paulo, em 1980, pretérito mais que perfeito, e, por volta dos anos 90, fui reconvidado, fui estudar fora do país, e fui reconvidado, por sugestão do Ministério da Saúde, a levar a homeopatia para dentro da universidade. E nesse impasse, né, não sei se vocês sabem, mas em 80, quando eu me formei homeopata, ser homeopata e ser pai de santo não era muito diferente. Depois, com o tempo, né, a homeopatia foi se consolidando como especialidade médica, que é hoje, e está dentro das universidades e tudo mais. Mas, nessa ocasião, o então reitor da universidade me convidou para levar a homeopatia para a Unifesp, o que foi uma grande honra, mas era muito difícil ter a interlocução. E daí eu reencontrei Luiz Roberto Ramos, que foi meu contemporâneo quando me formava médico, e que estava recém-chegado da Inglaterra e estimulado e influenciado pelo Kalash, que vocês acabaram de ver nesse vídeo que me precedeu, foi para a Inglaterra para fazer uma pós em pediatria, e voltou da Inglaterra convencido de que a bola da vez era a gerontologia, né? Então, ele estava começando o embrião de um setor de geriatria e gerontologia na universidade, não era nem disciplina naquela época, e nos reencontramos. Daí ele falou, cara, eu acho que você chegou na hora certa. Vocês têm ideia de por que ele me falou isso? Vocês estão aí, né? Aliás, eu costumo, quando começo uma conversa, a combinar o seguinte: quando eu fizer uma pergunta, vocês, por favor, me respondam, porque senão fica muito chato. Então, vocês têm ideia de por que o Luiz ficou tão contente de eu estar trazendo a homeopatia para a universidade? Não tem. Porque a medicina convencional não responde às necessidades da pessoa na maturidade. Por um motivo muito simples. A medicina convencional ela trabalha num paradigma que eu chamo de topográfico. Você quer deixar um médico nervoso, é sentar diante dele e falar, doutor, eu não estou bem. Qual é a pergunta seguinte que o médico vai fazer? Onde? Onde dói? Porque se não tiver a palavrinha mágica onde, o raciocínio médico não começa. Né? Se você falar onde, estômago, tá bom, então pode ser uma dispepsia, uma gastrite, uma úlcera, um câncer. E daí eu começo um raciocínio. E daí, quando eu chego a um diagnóstico, necessariamente eu tenho um tratamento medicamentoso. Né? Eu não vou convidar essa pessoa, num olhar convencional da medicina, a mudar alguma coisa na sua vida. A medicina convencional entende que a doença é um acidente de percurso e que precisa ser eliminado. Bom, isso, na vida jovem, não é tão problema. Quer dizer, você tem uma doença, um diagnóstico, um tratamento, o corpo dá conta de lidar com aquele volume de tratamento. Mas imagine que as pessoas, à medida que ganham anos, ganham diagnósticos. Né? Então, não é incomum eu encontrar uma pessoa que tem 4, 5, 6, 10 diagnósticos. E não é incomum, numa sala de um ambulatório geriátrico, que as pessoas estejam tomando 60 cápsulas por dia, o que é absolutamente inviável. Então, em função disso, a ideia de ter uma outra abordagem, por exemplo, a homeopatia, era muito bem-vinda. E se não bastasse isso, o Luiz trouxe para cá, Luiz Ramos, que eu acabei de mencionar,
trouxe para cá a ideia de fazer uma pesquisa epidemiológica sobre o envelhecimento da população brasileira. E, para isso, nós, naquela ocasião, final dos anos 80, recenseamos 1.700 idosos residentes na Vila Clementino. E, com isso, fizemos uma pesquisa que nos mostrou que o grande problema da maturidade é a perda funcional, a perda da capacidade funcional, tanto cognitiva quanto motora. E isso decorre da existência da doença crônica, das várias doenças crônicas, diabetes, hipertensão e assim por diante. Bom, a questão era, como é que a pessoa adoece cronicamente? Por que a doença crônica ocorre? E hoje se sabe que o papel da hereditariedade, por exemplo, é muito pequeno, é da ordem de 10% a 20%. O grande fator no surgimento da doença crônica é estilo de vida. Aquilo que o nosso palestrante que me precedeu falou, vamos todo mundo sentar certo. E rapidamente todo mundo sentou certo, mas, enfim, muita gente está agora preparando as dores que vai ter durante a noite de hoje. Certo? Quando poderia estar alinhado e não se candidatando a ter uma noite de dor. Então, diante disso, e sabedores de que a indústria farmacêutica ainda não inventou o Estilol 5000 para você tomar 3 vezes ao dia, nós nos deparamos com uma questão. O modelo mecânico de homem não era suficiente para a gente. A gente precisava de um modelo multidimensional de homem, que reconhecesse as várias dimensões não físicas do homem. E, para isso, procurei o professor Amit Goswami, que é um professor de física quântica da Universidade de Oregon, que, nessa ocasião, mais ou menos já estávamos aí em 2000 e pouquinho, 2001 talvez, e ele nos apresentou um modelo quântico de homem. Um modelo onde o homem é entendido em suas várias dimensões: física, metabólica, vital, mental e supramental. E daí entendemos que nós precisávamos oferecer à população que assistíamos condições de atender às necessidades de cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, uma alimentação adequada para atender a dimensão metabólica. Um ritmo de vida com uma respiração rítmica e, principalmente, com um sono reparador para atender a dimensão vital. Vocês sabem que qualquer doença crônica não ocorre se não surgir a perda do sono reparador, né? Uma pessoa que tem sono reparador se repara toda noite e, consequentemente, acorda renovada. Percebemos a importância da postura física, né? A pessoa, com a sua história, vai deformando a sua postura. E precisa, então, resgatar a postura ereta. Precisa resgatar a motivação para a atividade física, que é extremamente importante. Aliás, esse é um diálogo que eu tenho com o Kalash. O Kalash foi o grande mentor da velhice, ou, enfim, da maturidade ativa. Sim, é importante ser ativo, mas essa atividade precisa estar adequadamente motivada. E no topo disso tem a necessidade de uma atitude mental focada no presente, nem remoendo o passado, nem ansiando pelo futuro. E no topo disso tem a dimensão supramental ou espiritual. Todos nós nascemos com uma missão de vida, com um propósito de vida, que está aliado à nossa dimensão espiritual. A doença ocorre só para nos dizer que nós esquecemos, nós desviamos da nossa missão de vida. Isso acontece com todo o processo de vida. Todos os seres vivos adoecem para ter uma oportunidade de se redirecionarem para a sua missão na vida, seja lá o que for. Até
a formiga tem uma missão na sua vida. E nós, seres humanos, frequentemente nos alienamos da nossa missão de vida. Então, o aspecto fundamental para esse bem envelhecer, para uma maturidade bem-sucedida, é você recorrer a essa dimensão espiritual e passar a ser instrumento da vossa paz. Passar a ser ator da sua missão de vida. Cumprir o seu papel no grande plano diretor do universo. No plano divino, a gente poderia dizer assim. Hoje a física quântica até demonstra isso por meio dos bósons. Para isso, nós temos criado programas que oferecem recursos para que a pessoa, na fase da maturidade, possa aprender a atender todas as suas necessidades. Então, a gente oferece isso no Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata, tem até alguns folhetos disponíveis aí. A gente oferece isso na Universidade Federal de São Paulo e a gente oferece isso nos programas que desenvolvemos junto com o Sérgio, da Via Gutenberg, né? E pretendemos incrementar isso cada vez mais. Então, o topo disso hoje está sendo um projeto de um parque que a gente chama um parque intergeracional na Universidade Federal de São Paulo, que pretende unir as duas pontas, né? Aquela vida que está surgindo com aquela vida que está indo. E a gente, com todo esse tempo, mais de 20 anos acompanhando idosos, aprendeu o seguinte: envelhece bem quem, ao longo da vida, construiu sabedoria para administrar a inexorável queda da vitalidade. Todos nós chegaremos a zero de vitalidade. Mas para chegar bem a esse zero, precisamos aprender a atender às nossas várias dimensões, às nossas várias necessidades. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, espero reencontrá-los em alguns dos nossos programas. Muito obrigado.